O que a geração Z pode nos ensinar sobre propósito? Esta semana te convido a fazer um diálogo aqui comigo sobre este tema. Se tem algo que chama a minha atenção, é como aprender com as novas gerações, como interagir com elas de uma maneira que possamos nos compreender e aprendermos umas com as outras. Vocês sabiam que atualmente a gente convive com 5 gerações ao mesmo tempo? A geração Baby Boomers, que são os nascidos da década de 40 a 60, hoje eles têm de 60 a 80 anos. A geração X, que hoje tem em média de 40 a 60 anos. A geração Y, que hoje tem de 25 a 40 anos. A geração Z, que tem de 10 a 25 anos. E a geração Alpha, que são as pessoas nascidas a partir de 2010. Cada geração se refere às pessoas nascidas em um determinado intervalo de tempo. Por que nos interessa saber sobre esse tema, falar sobre esse tema, principalmente sobre a geração Z? Bem, em pouco tempo, as pessoas nascidas em meados da década de 90 estarão entrando no mercado de trabalho. Eles serão 75% da força de trabalho mundial. E eles nasceram em um período, vamos imaginar, de 1995 a 2010, com várias transformações sociais, econômicas, culturais, bem características desse período. São adolescentes, jovens, que nasceram conectados com a internet, que nasceram num momento histórico, social, onde as tecnologias estavam em um super desenvolvimento. Então hoje eles têm características próprias dessa realidade sociocultural, econômica, presentes naquele determinado período. Hoje eles são jovens, preocupados com as questões ambientais, totalmente imersos no mundo da tecnologia, conectados às redes sociais. Nós costumamos dizer que são jovens que não têm uma vida online e offline, como a minha geração, por exemplo, que é a geração Y. A geração dos jovens de hoje, a geração Z, é uma geração que não tem momento offline. Eles são super conectados. E esses jovens começam a transformar o mundo como um todo. O mercado de trabalho, os governos, as empresas, a mídia estão de olho nessa geração, que tem muito a nos ensinar sobre vários aspectos, sobretudo a respeito de propósito de vida. O que é propósito, O que essa palavra significa? Propósito significa intenção de fazer, projeto, plano, algo que eu queira realizar na minha vida, aquilo que buscamos alcançar como um projeto de vida. Por exemplo, ser feliz pode ser um propósito de vida. Ter um propósito nos ajuda a dar um sentido para a nossa existência, a ter uma direção, a sentir que temos um lugar ao qual queremos chegar, seja este qual for, se for a nível pessoal, familiar, financeiro ou profissional. Se você se sente perdido em relação ao seu propósito de vida, saiba que você não está sozinho e que podemos aprender um pouco com a geração Z. Para começarmos, podemos pensar que ter um propósito de vida implica, no mínimo, em 2 questões. A primeira delas é: eu preciso ter um conhecimento sobre mim mesma, saber identificar preferências, gostos, sonhos, um lugar que eu queira chegar, algo que eu idealize para mim e para minha vida. De outro ponto de vista, eu preciso colocar tudo isso em ação. Eu preciso agir no mundo para que este propósito se concretize e eu me sinta realizada com ele. Bem, quem são os jovens da geração Z? Quais são as suas características? Vou começar com um exemplo. A ativista ambiental de 17 anos, que vocês já devem ter ouvido falar nas mídias sociais, Greta Thunberg. Nome difícil de pronunciar. São jovens,
jovens que geralmente estão implicados com alguma causa social, seja a questão ambiental ou as questões de gênero e outras tantas. São jovens que utilizam a internet para se conectar e para expressar livremente a sua opinião sobre temas importantes, e fazem isso, lógico, pelas redes sociais. Como a geração é ampla, vocês vão ver esses jovens se manifestando, se expressando com textos grandes no Facebook, com vídeos engraçados no TikTok ou pelo Twitter. As minorias, em especial, tornam-se temas centrais dessa juventude, como, por exemplo, movimentos contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, contra a xenofobia e tantos outros. Para a geração Z, não há tempo a perder. Eles são extremamente ágeis, multitarefas, capazes de absorver muita informação em pouco tempo. Afinal, vivem na era do Big Data, da explosão de dados e precisam saber como lidar com eles. Segundo uma pesquisa realizada, 80% desses jovens se dizem dispostos a fazer parte de alguma causa maior. Para finalizar, então, eu convido você a conhecer algumas características mais específicas e também ditas por mim de maneira geral da geração Z, que pode nos ajudar a pensar em propósitos de vida. Lembrando que propósito de vida tem sempre duas implicações, que é nós conhecermos sobre nós mesmos e nós conseguirmos colocarmos esse mundo das ideias em ação. Então, seguem algumas características dessa geração. Então, o primeiro deles é a capacidade de expressão e de autoaprendizado. Eles conseguem expressar a sua opinião, o seu movimento, a sua causa nas redes, nas conversas, nos diálogos com as pessoas. E também um processo de autoaprendizagem, aquilo que eles se interessam em estudar, em conhecer mais, eles vão fundo nas suas investigações para fazer as aprendizagens que eles estão sentindo que precisam. Seu corpo é sua tela e geralmente eles vão querer expressar a sua individualidade, as suas características, as suas diferenças, seja no modo de se vestir, no modo de falar, no modo com o qual interagem com as pessoas. Eles vão querer mostrar isso a partir do seu corpo, expressando nesse corpo aquilo que eles acreditam ser importante sobre eles. É uma geração que não tem medo de experimentar o novo, de conhecer coisas novas, de mudar de opinião e de dizer o que pensam. As redes, as mídias sociais, a tecnologia está presente na vida deles como parte de quem eles são. Estão em constante busca de um propósito de vida e de uma identidade flexível que se transforma com as experiências que eles estão vivendo. Se você quer conhecer mais sobre a geração Z, as suas características e como elas podem nos ajudar a pensar em propósitos de vida, te convido a acessar o texto completo lá no meu site, no blog, ao qual eu falo um pouco mais sobre este tema.